Tudo bem, pessoal? Sou o professor Dagoberto do Matemática e Companhia. Vou trazer aí para vocês hoje um super assunto muito importante para você que vai fazer vestibular, para você também que faz concurso público, é um assunto que de vez em quando aí aparece. Então esse assunto assim, ó, é de extrema importância mesmo, é de grande utilidade, só que eu vou começar ele de uma maneira bem simples, colocando para você aqui o que significa, na verdade, a estatística, que é o nosso assunto de hoje então. Olha só. A estatística, na verdade, ela é a parte da matemática que ela trata da coleta, organização e representação, apresentação e interpretação desses dados. Tá, mas qual é o objetivo, né? Para que eu tenho que fazer tudo isso na estatística ou para que ela serve? O objetivo de você fazer essas 4 etapas simplesmente significa o quê? Significa a famosa tomada de decisão. Você vai ver, você vai escolher, na verdade, qual a melhor decisão a ser tomada. A estatística ela foi criada com esse objetivo. Então assim, ó, para ficar mais clara essa ideia para você, eu vou colocar da seguinte maneira, começando um por um dos passos para você entender melhor esse assunto. Olha só como é que funciona. Então, primeiro momento eu tenho um assunto a ser pesquisado. Eu vou pesquisar esse assunto, eu vou coletar esses dados a respeito desse assunto. Depois disso eu vou organizar esses dados. Eu aí vou organizar, vou representar da melhor maneira possível. Essa representação dentro da questão da organização, ela pode ser através de gráficos, de tabelas. São as formas mais simples que nós temos de apresentar e mais resumidas, até para ficar fácil de todos entenderem isso. Depois que nós fizemos isso, nós vamos apresentar então esses dados. E através da apresentação, nós vamos interpretar cada um deles. E a parte da interpretação é que tem que ficar bem claro o seguinte, quando nós vamos interpretar esses dados, nós vamos usar aí sim a parte das medidas estatísticas, que é realmente a parte das medidas de tendência central, que aí eu vou falar isso já no próximo vídeo aí para você, na próxima aula então, que é a parte da média, da moda e da mediana, e também a parte das medidas de dispersão, que é o caso da variância, do desvio padrão, da amplitude. Essas aí serão, na verdade, as partes de cálculos que nós vamos ter relacionada com a estatística, tá certo? Sendo que a parte assim que mais é cobrada é a parte das medidas de tendência central, moda, média e mediana, só para você já ficar por dentro aí do assunto. Mas voltando aqui a essa parte, eu vou pegar como exemplo um determinado assunto. Vamos supor que, eu queira pesquisar qual é a intenção de voto. É muito comum você ver estatística quando está se falando sobre pesquisa eleitoral. Então eu vou pegar aqui esse exemplo que fica mais fácil de entender. Eu, em primeiro lugar, vou coletar esses dados a respeito sobre qual a intenção de votos das pessoas que eu estou pesquisando, ok? Depois disso, eu vou organizar esses dados e representar, que é geralmente como isso aparece para você quando você vê uma revista, um telejornal ou um jornal explicando quais são as intenções de voto de cada candidato, através de gráficos, através de tabelas, usando os números. E depois disso, então, como eu falei, eles são apresentados para você. Mas para isso, claro, depois no final ainda você vai ter a parte da interpretação desses dados. O objetivo, claro, que na pesquisa eleitoral não é uma tomada de decisão, é saber, na verdade, qual é o andamento da campanha eleitoral. Agora, eu posso usar isso em outras situações. Por exemplo, se eu quiser abrir uma empresa, eu vou antes fazer uma pesquisa estatística e coletar dados e passar por todas essas etapas do processo para saber exatamente o quê? A minha tomada de decisão. Qual vai ser exatamente a melhor decisão a ser tomada sobre qual o porte do mercado que eu vou abrir, qual exatamente vai ser um bom lugar para que eu possa abrir, qual será o meu público-alvo, quantas pessoas realmente serão alcançadas. Então, tudo isso vai fazer parte do processo estatístico. Dentro do nosso estudo da estatística, então, vai ser muito comum a gente falar de certos assuntos, como, por exemplo, população e amostra. Por quê? Porque população, na verdade, então vai representar nesse contexto o meu universo, vai representar o conjunto formado por todos os elementos que vão fazer parte da minha pesquisa. Mas eu tenho como alcançar todos os elementos da minha pesquisa? Com certeza não tenho como. Então, baseado nisso, nós vamos falar basicamente no que representa uma
amostra. Então, a amostra, ela é apenas um subconjunto, ela é uma parte do meu conjunto universo. Isso que eu tenho que ficar sempre atento. Vou dar um exemplo bem fácil para você. Quando você quer fazer um exame de sangue, por exemplo, ou precisa fazer um exame de sangue para saber em que condições encontra-se o seu estado de saúde, o que você vai ter que fazer? Vai ter que retirar uma amostra de sangue. Você não vai retirar o sangue de todo o seu corpo para saber quais as suas condições. Você vai retirar uma pequena amostra disso. Então, por exemplo, o sangue todo do seu corpo seria a população, seria o seu conjunto universo. Agora, a sua amostra, ela é apenas um subconjunto, ela é uma parte de alguma coisa. Pega como exemplo a questão da eleição que eu coloquei ali no início para você. Essa parte da eleição, no início, se eu for representar a minha população ela vai ser representada por quem? Essa população vai ser representada por todos os eleitores, todas as pessoas que têm direito a voto, não por todos os brasileiros, só apenas aqueles que têm direito a voto. Então, eu não tenho como entrevistar toda a população brasileira para saber as intenções de voto. Eu vou simplesmente recolher uma amostra, vou recolher uma parte disso para poder realmente daí ter uma noção de quais ou em que condições se encontra a intenção de voto dos eleitores. Claro que daí também dentro do conjunto estatístico, para cada pergunta que eu fizer, vai existir um chamado tipo de resposta. E cada uma dessas respostas que nós obtivermos, elas são chamadas de variáveis. Então as variáveis, olha o nome, né? Variáveis, preste bem atenção nesse nome. Essas variáveis, elas representam exatamente o tipo, né, de respostas que nós podemos encontrar quando fazemos alguma pergunta dentro da pesquisa estatística. Essas variáveis elas podem ser representadas, então, de que maneira? Existem dois tipos de variáveis simples aqui que eu vou elencar para você. O primeiro deles, certo, é chamada variável qualitativa. Essa variável qualitativa, ela vai expressar, na verdade, um atributo, uma categoria. Então, ela é chamada de variável também categórica, é um atributo. Ela vai dividir exatamente a minha pesquisa por categorias, como, por exemplo, cor dos olhos, etnia, cor da pele. Eu posso colocar tudo isso, né, tipo de cabelo, eu posso colocar tudo isso como uma variável qualitativa. Ela vai usar, na verdade, um atributo, ela vai representar uma categoria. E eu também tenho o tipo de variável quantitativa. A minha variável quantitativa, ela vai ser representada de duas formas. Quantitativa, o nome já está dizendo, o que é quantitativo? Representa uma quantidade. Então eu tenho exatamente dois tipos de representação para essas quantidades. Eu tenho uma variável quantitativa discreta e eu tenho a variável quantitativa contínua. Para cada uma delas, eu vou ter também uma diferenciação. Não basta só pensar assim, quantitativa é número. Tá, mas que tipo de números são esses então? A quantitativa discreta, ela vai representar para mim números na forma inteira. Então, quantitativa discreta, ela vai representar, é bom você saber isso, são números inteiros. Como, por exemplo, quantidade de pessoas, número de alunos, são variáveis quantitativas discretas, são números inteiros. Agora, se eu, por exemplo, for representar altura, se eu representar a quantidade de massa corporal, eu já não estou mais falando em número inteiro, eu vou estar representando números decimais. Não necessariamente que todos os valores tenham que ser números decimais, mas eles podem ser representados por números decimais. Então essa passa a ser a nossa representação de variável quantitativa contínua. Então, só para você, né, ficar ligado aí, esses são os principais tópicos que eu tenho que conhecer inicialmente dentro da estatística. Então agora, né, deixo para você aí a parte de estudar um pouco mais, revisar sempre esses conceitos e ficar ligado nas próximas videoaulas que eu vou trazer para você a parte de medidas de tendência central e medidas de dispersão. Desejo a todos então bons estudos e até a próxima!